Fala pessoal, tudo frio perfeito? Eu sou o Mac e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo do ano, pois é, logo 2026, finalmente vai acabar esse ano de 2025, ninguém aguenta mais, mas enfim, gente, eu vim aqui trazer pra vocês então os últimos vídeos daquela saga dos spoilers lá. Não, o vídeo da Vivi Vanderlei não vai acontecer porque, gente, era pro vídeo da Vivi Vanderlei ter acontecido junto com o da Katy Perry, só que eu não consegui fazer conteúdo daquilo porque a música dela não fluiu, gente. Eu tava com bloqueio criativo, não fluiu. Então, eu não vou fazer. E aí, faltava do Benny e do Rainbow, da Benny. Vocês já vão entender por que trocou o pronome. Enfim, é isso. Se preparem pro último vídeo do ano. Quer dizer, fora os shorts, né? Que inclusive... Nossa, gente, vocês não quiseram ver mesmo o shorts do I Kissed the Girl, né? Ou o YouTube não quis divulgar pra ninguém. E pra piorar, eu tive que repostar ele, então os comentários que tinha naquele vídeo acabaram sendo deletados junto com o vídeo. Enfim, acontece. Então bora parar de enrolação e logo para o último vídeo do ano com Little Game e The Village. Começando com The Village, eu quero começar apresentando o cantor que canta The Village, que é o Rainbow, que muita gente não deve conhecer. Stephen Rainbow é um cantor e compositor de música pop abertamente homossexual, que fala muito sobre sua sexualidade, tanto nas suas músicas quanto em entrevistas. E nessa música não foi diferente. Já começa que essa música é uma puta de uma pedrada na sua jugular, assim, é uma música bem triste, assim, melancólica mesmo, sabe? Porque a música já começa falando: não, a sua mãe não entende, não, o seu pai não entende, não, tio John não entende, não, você não pode contar pra vovó. Ela é cardíaca e o coração dela não aguentaria. Bom, já começa com, teoria. Na minha opinião, essa música não fala só sobre se assumir de um modo geral. Quer dizer, também. Mas ela fala sobre se assumir de um modo geral, mas da visão de uma pessoa trans, mais especificamente de um garoto trans. E a gente vê essa questão sendo abordada em diversas partes da música, como por exemplo, tem uma parte que ela fala: isso é só uma fase, vai colocar sua maquiagem, não se atreva a cortar seu cabelo, sabe? Coisas do tipo, ele tá transicionando pro masculino, mas a família não quer aceitar. Então ele é obrigado a viver naquele corpo que ele odeia, que ele detesta, se martirizando o dia inteiro, sofrendo disforia, simplesmente porque a família quer que ele seja do jeito que eles querem, que cumpra as expectativas deles. E até essa parte da música mesmo que fala: tio John não entende, sua mãe não entende, seu pai não entende, é fato. A maioria das pessoas, quando você fala, até quando você tem uma família mais liberal, eles não vão entender por completo a sua transição e não vão entender por completo, às vezes, até a sua sexualidade em si. Então, é muito complexo em si você querer se assumir e ter medo, porque você já tá o dia inteiro com aquelas pessoas, você sabe mais ou menos como elas vão reagir, sabe? Então, você tem medo daquela reação ser prejudicial para a sua segurança. E pior ainda quando você tá numa família hiper religiosa, porque daí sim você sabe: tá, se eu abrir a boca, eu tô praticamente na rua. A música continua como se ele tivesse acabado de se assumir pra algum parente específico e esse parente estivesse falando pra ele esconder isso, por medo da reação do resto da família. Isso me lembrou muito uma outra música, que é uma música não lançada da Melanie, então eu não vou me aprofundar muito nela, porque eu falei pra vocês, eu não vou me aprofundar em músicas não lançadas da Melanie. Então, em resumo, é uma música chamada Glue Stick, que era uma música que ela era pra ser do K12 e foi rejeitada, mas era uma música que ela fala sobre um garoto gay que tá se assumindo pra mãe, só que a mãe fala pra ele passar uma cola de bastão na boca, no caso, dando a entender que é pra ele ficar calado, pelo bem da união da família dele. Enfim, o refrão de The Village, pra mim, na minha opinião, é o que todo LGBT gostaria de escutar quando está em processo de autodescobrimento e processo de se assumir, que é: cara, não há nada de errado com você, tá tudo certo, tudo bem ser quem você é. Você não é errado, as outras pessoas que estão erradas em julgar o diferente. Já na segunda parte da música começam os rumores, que geralmente em cidade pequena sempre começam quando descobrem que algum membro de alguma determinada família é LGBT, que é começarem a falar que ele é um pecador, que ele tá manchando a imagem da família, destruindo a moral, enfim, toda aquela baboseira, e ele passa de filho perfeito pra delinquente, que inclusive na música da Miss Benny a gente vai ver que isso também é colocado em pauta, que tem uma parte que ela pergunta: por que a gente é tratado feito delinquente? Mas já a gente fala sobre isso. Nessa mesma parte da música dá a entender que ele rezou para Deus pedindo pra ser normal, exatamente como em Culpa da Bia Duarte, que eu já analisei aqui no canal, tem vídeo. Mas é basicamente aquela mesma culpa cristã que todo LGBT que vive em meio católico evangélico passa, e infelizmente é uma merda, mas é bem recorrente. Bem, depois disso tem o refrão, enfim, a ponte, mas lá no finalzinho, bem na última ponte, tem uma parte que ele fala a seguinte frase, que pra mim, assim, a frase mais impactante com certeza vai estar naquele short do top 3 frases, que é: uma página da Bíblia não vale uma vida.
Cara, fato, porque assim, sejamos sinceros, o versículo que usam contra os LGBTs é um versículo alterado da Bíblia, todo mundo sabe disso, entendeu? Isso fora o fato de que tem acho que 2 ou 3 passagens da Bíblia que falam sobre esse LGBT. Até menos. Então, cara, você usar essas partes, uma página da Bíblia, pra você justificar você odiar o seu filho, é patético. Então, sendo bem sincero mesmo, se você é uma pessoa LGBT tá me assistindo agora é quebra de quarta parede. Se você tá me assistindo agora e é uma pessoa LGBT que não se assumiu ainda e não pode se assumir ainda, eu espero de coração que algum dia você consiga ser feliz, que algum dia você possa sair dessa casa, viver sozinho ou com um namorado, uma namorada, um namorado, etc. E que você tenha sua paz, porque é importante, sabe? Você merece, entendeu? Aguenta firme que você consegue. Esse tempo não dura pra sempre e você vai ser feliz. Fica tranquilo. Agora, indo para a segunda música, já quero começar me retratando sobre algo. No último vídeo, quando eu fui citar sobre o próximo vídeo, né, que era esse do Rainbow, eu falei sobre que era um vídeo do Rainbow e do Benny. Por quê? Essa música Little Game, eu conheci ela lá em meados de 2021, 2022. E, gente, a Miss Benny é uma artista não muito conhecida. Tipo, porque não seguiu no meio artístico, entendeu? E pra quem não sabe, a Miss Benny é uma artista trans. E eu não sabia, porque no canal oficial não tem nada falando sobre isso. Continua a foto masculina, o nome masculino e os vídeos todos certinho. Então, quando eu fui refazer a minha pesquisa para esse vídeo em si, eu percebi, na verdade, que era uma menina trans, que hoje em dia ela é uma atriz belíssima, babadeira e tal. Então, peço desculpa, peço perdão quando eu citei o nome. Não é nome morto, porque ela ainda usa o nome Benny, mas quando eu citei o pronome masculino, porque eu não sabia, sabe? Em si. Então, enfim. Agora saibam que é Miss Benny, é a Benny, então por isso que, né, estarei citando agora, a partir de agora, o pronome certo. Assim como eu fiz do Rainbow, vou fazer uma apresentação também para Miss Benny, para caso alguém não conheça. Miss Benny, atualmente atriz, tem 26 aninhos, nascida no Texas, tentou sua carreira no cenário musical lá em 2014, com o clipe Little Game, e depois voltou lá em 2016 com o clipe de Boys Will Be Boys. Não obteve muito sucesso fora da bolha, muita gente não conhece, mas as músicas são muito boas, entendeu? Boys Will Be Boys mesmo eu escuto normalmente na minha vida. Quando eu não tô pesquisando música pro canal, eu escuto Boys Will Be Boys mesmo, porque é uma música muito boa. Enfim, agora vamos falar de Little Game. Diferente de The Village do Rainbow, que é uma música sobre se assumir, Little Game da Miss Benny é uma música sobre como os papéis de gênero são impostos pela sociedade em pessoas LGBTs. O que, visto que hoje em dia ela é uma garota trans, faz muito sentido, né, ela ter feito uma música sobre isso. Mesmo que na época, talvez ela não soubesse disso e a gente também não. Já nas primeiras estrofes da música, ela cita: "Não é engraçado como nos ditam como viver. Não é engraçado como nos tratam como crianças delinquentes." E foi o que eu falei anteriormente. De fato, crianças LGBTs muitas vezes são colocadas como baderneiros, malcriados ou errados. Porque, segundo a sociedade, eles estão desobedecendo as regras e vivendo do jeito que eles querem. Sendo que, na verdade, eles só estão vivendo do jeito que eles são. O nome da música Little Game é dado por conta do refrão, que é basicamente a sociedade retrógrada ensinando para esses adolescentes como que é a forma certa de viver. É ensinando papéis de gênero, como a garota submissa e o cara provedor, que literalmente é o pequeno jogo que eles terão que jogar pelo resto de suas vidas. Querem eles gostem, querem eles não. O interessante no clipe é que, pela Miss Benny ser uma pessoa que não se encaixa nem no padrão masculino nem no padrão feminino, isso no clipe, tá bom, gente? No clipe. Ela meio que usa o roxo, porque os garotos estão com a tinta azul e as garotas com a tinta rosa. Então, no final do clipe, ela simplesmente pega as duas tintas, mistura no seu corpo, dando a tinta roxa. Mostrando que você não precisa viver puramente no lado feminino, nem puramente no lado masculino. Você pode simplesmente criar o seu próprio lado. O que, sinceramente, me pareceu bem não binário. Bom, mas agora vamos pensar um pouco o clima, porque no segundo verso, ela fala que as frases preconceituosas estão criando crianças suicidas. E ela não poderia estar mais certa, porque assim, eu dei uma pesquisadinha, né? Porque vocês sabem, eu sempre pesquiso antes de fazer os vídeos. E achei um estudo realizado em Maceió. Desculpa, gente, não achei um estudo no Brasil inteiro, porque é muito difícil achar um estudo desse que seja comprovado e que não seja pela IA, porque eu me recuso a usar IA. Então, nesse caso em si, especificamente sobre jovens LGBTs, é difícil de achar um estudo que pareça confiável. Então eu trouxe esse de lá de Maceió. O estudo foi feito com 32 mil jovens de 13 a 17 anos.
Todos esses jovens eram LGBTs e 35% apresentaram um quadro de depressão, além de 67% dizerem que já sentiram vergonha da sua própria orientação sexual, o que sinceramente é bem triste. Na ponte final da música, ela coloca uma frase que é: colocamos uma confiança falsa para nos sentirmos vivos. E me lembrou muito de uma história pessoal. Recentemente, uma amiga minha, que se assumiu trans recentemente, me mandou mensagem falando pra mim, perguntando como que eu fazia pra sair com confiança na rua, porque pra quem não sabe, eu sou um jovem alternativo. Eu uso o estilo de moda da subcultura kawaii, então eu uso umas roupas sempre muito estranhas, eu tô sempre maquiado, eu tô sempre... Enfim, eu tô sempre muito montado no meio da rua, e eu não tenho muita vergonha disso. E ela me perguntou porque ela queria também essa confiança, porque agora ela, né, se assumiu trans recentemente, e ela tem medo de usar as roupas femininas que ela quer e acabar sofrendo bullying na rua ou alguma coisa assim, principalmente na escola. Aí eu falei pra ela: eu não tenho essa confiança. Esse é o ponto. Eu não tenho. E eu não criei essa confiança do nada. Ela meio que foi sendo construída de pouquinho em pouquinho, enquanto eu fingia pra mim mesmo. Tá, eu quero usar isso. Eu vou lá e vou fazer, entendeu? Ainda mais pelo meu quesito de que, gente, eu sou um jovem bissexual, só que ao mesmo tempo eu pareço muito gay, tá ligado? As pessoas olham pra mim e falam: tá, ele é gay. Então, as pessoas já têm um preconceito natural contra mim. Eu vou ainda me privar de usar as roupas que eu gosto, as pessoas já não vão gostar de mim mesmo, então, sabe, dane-se. Então, meio que essa parte da música é muito isso, porque quanto mais parecer LGBT você for, tipo, por exemplo, se você é uma pessoa trans que parece trans, se você é um homem gay que parece gay, sabe? Se você é uma pessoa que não é passável, você meio que tem que aprender a ter confiança, porque senão você é engolido. Tanto é que o próximo verso da música fala: é fácil fingir um sorriso falso quando você já faz isso há muito tempo. É isso, gente. Uma hora ou outra você acaba acostumando, por mais triste que seja. Bom, eu vou acabar a análise por aqui, porque esse vídeo já tá longo pra caramba, o roteiro também já acabou, graças a Deus, não aguento mais, pelo amor de Deus, que vídeo longo do caramba, eu vou sofrer pra editar isso, não sei nem se eu consigo editar isso aqui antes do ano novo, então se você estiver vendo isso em 2026, um beijo, porque eu não tenho um histórico muito bom de entregar vídeo no prazo, né? Mas é isso, gente, muito obrigado mesmo, de verdade, a todos vocês que me acompanharam por esse ano, sério, vocês são incríveis. Todos vocês, e saibam que os que mais comentam, eu sei o nome de vocês, tá? Todos, entendeu? Isso é uma ameaça, eu sei o nome de vocês. Tô brincando. Tô dizendo que isso é o nick, ok? É o nick de vocês. Mas é isso, gente. Fico muito feliz com a comunidade que a gente tá criando. Espero crescermos ainda mais no ano que vem, ok? Então, se possível, divulguem o canal pros seus amigos. É isso, fico muito feliz. E logo, logo, teremos mais vídeos diferentes. Estou preparando muitas coisas, ok? Então, fiquem animados. Talvez por aí venha um servidor Discord, talvez, porque eu quero conversar, ok? Eu quero conversar com vocês. É isso. Kisses, kisses, rival bainara reo, date bayo. Beijos, falo, fui. Adiós, muchachos, e hatsugo gozaimasu. Fui! Happy New Year!